Na tua presença, Pai, nós, teus filhos, estamos para te louvar, para glorificar o teu nome, para te implorar também, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria, a unção do teu Espírito, o teu entendimento, para que, ó Deus, possamos entender qual seja a tua perfeita e agradável vontade. Usa-me, ó Pai, e usa a tua igreja, para que nós te cultuemos em espírito e em verdade. Nos dirige, nos dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. É a igreja de Cristo importante para nós? Esse é o nosso tema desta manhã. Eu vou repetir. É a igreja de Cristo importante para nós? Cada um vai responder para si mesmo. Se ela é de fato importante para nós, para cada um de nós, ou se há outro significado. Mas antes de sabermos se a igreja de Cristo é importante para nós, precisamos saber se somos participantes ou membros desta igreja, da igreja de Cristo, de verdade. Então nós precisamos ter essa convicção, ter essa certeza de que somos, de fato, participantes desta igreja, a igreja de Jesus. E por isso, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, o apóstolo diz assim: examine-se cada um a si mesmo, se está na fé, ou se estais na fé. É necessário que este exame introspectivo seja feito individualmente, para que nós tenhamos a certeza absoluta de que somos, de fato, participantes desta igreja. Para que, então, sirvamos a Deus de uma forma que venha agradar cada dia, cada instante das nossas vidas. E quando falamos da igreja, e da igreja de Cristo principalmente, não estamos falando simplesmente de uma organização humana, nem mesmo de templo, mas de uma participação espiritual com Cristo e da sua igreja de verdade. Portanto, e se somos também participantes desta agremiação dos verdadeiros convertidos por Cristo. Porque há, infelizmente, muitos que apenas fazem parte de uma organização humana, de uma igreja, não é, aqui na terra, mas que, infelizmente, não tem parte e não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Mas o mais importante, meus queridos, é fazer parte desta igreja, a igreja de Cristo. Por isso, nós devemos primar por isso, lutar para que alcancemos de Deus esta graça de sermos verdadeiros participantes desta igreja de Cristo. Se a igreja é algo importante para nós, precisamos demonstrar o seu valor através das nossas contribuições espirituais e materiais. Outra forma também que nós podemos demonstrar a importância desta igreja em nossas vidas é estando sempre presente nos seus trabalhos. E é isso
que nós precisamos tomar muito cuidado para que as nossas palavras não sejam somente palavras, mas que elas estejam sendo confirmadas através das nossas ações, através das nossas participações nas obras do Senhor. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, diz que todos os servos de Deus, todos aqueles que criam, estavam sempre juntos, participando das atividades da sua igreja, ou da igreja primitiva na época. Então, todos os santos estavam ali. E a palavra deixa bem claro assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto quer dizer, participava de todos os atos de culto e de adoração ao nosso Deus ali. Com quê? Com alegria, com prazer, por ser participante desta igreja gloriosa, desta igreja que Cristo fundou. E por isso nós louvamos a Deus por fazermos parte também desta igreja, a igreja de Cristo. E por isso que estamos prontos a fazer algo que possa, de fato, contribuir para o seu crescimento espiritual e numérico, como fazia a igreja primitiva. E é isto que, de fato, nós todos precisamos fazer. Sermos verdadeiros contribuintes para o bem, para o desenvolvimento desta obra maravilhosa que é a igreja do Senhor. E é um privilégio, irmãos, fazer parte da igreja de Cristo. É um privilégio, e um privilégio que não é de todos, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, é somente para aqueles a quem Deus chamou para ser seus membros, para serem participantes deste corpo santo, que é a igreja do Senhor. De modo que nós devemos agradecer sempre a Deus por fazer parte desta igreja gloriosa, a igreja de Cristo. Então, como temos contribuído para a obra de Deus como igreja do Senhor? Essa é uma pergunta que nós fazemos e devemos fazer a nós mesmos, cada um individualmente, fazer a si mesmo. Como eu tenho contribuído? De que maneira eu tenho contribuído para a obra de Deus, como igreja, não é como pessoa, mas como igreja de Cristo? De que forma você tem contribuído? De que forma você tem ajudado? De que forma você tem demonstrado o seu amor, sua graça, a sua alegria de fazer parte desta igreja? De que modo você tem agradecido ao Senhor por esse tão grande privilégio que é fazer parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, cada um deve pensar, não é, de que modo tem participado, tem contribuído para que nós possamos viver de um modo que agrade ao Senhor. Temos sido presentes? Essa é a pergunta, ou uma das perguntas. Temos sido presentes? Temos orado para que a igreja seja fiel e cresça na graça de Cristo? Temos feito isso? Se não, nós precisamos fazer. Se não, precisamos fazer. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, para se manter firme na fé, ela
espera que nós participemos desta forma, que vivamos desta forma, que contribuamos também dessa forma, da forma que Deus se agrade. Não é da forma como eu penso, não é da forma como eu quero, mas é da forma que Deus quer e que Deus se agrada que seja feita. Então, nós devemos estarmos atentos para a palavra de Deus. Temos orado de verdade para que a igreja ela se desenvolva, a igreja cresça mesmo, espiritualmente falando, numericamente falando. Nós temos nos empenhado para que isso aconteça de fato, porque senão ainda precisamos fazer isso, porque nós precisamos glorificar. E foi para isso que Deus nos tornou membro da sua igreja, não é? Membro do corpo de Cristo. Foi para isso, não foi para outra coisa não, mas para fazer unicamente a sua vontade, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse certa feita: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Havia uma santa disposição na pessoa do Senhor Jesus Cristo de fazer a vontade daquele que lhe enviou. E quem foi que lhe enviou? O Pai. Então ele estava pronto para fazer a vontade soberana do Deus eterno, do Senhor da glória. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa fazer a sua parte, como igreja de Jesus Cristo, e não esperar que os outros façam tudo. Que os outros façam tudo. Cada cristão, meus irmãos, cada membro da igreja de Cristo deve estar preocupado em fazer algo para que Deus seja louvado, para que contribua para o bem-estar da sua igreja aqui na terra. E Deus está pronto, certamente, em nos ajudar, em nos dar condição para fazer a sua obra aqui na terra. Não tenhamos dúvida disso. Deus, ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem capacita a cada um de nós a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. É Ele que dá as condições para cada um de nós nesta vida. Então, nós temos dado testemunho. Mais uma pergunta aqui: temos dado testemunho de verdadeiros cristãos? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa vida? Como temos vivido no mundo, lá fora da igreja, que eu quero dizer? Como? Qual é a impressão que as pessoas têm de nós? Como temos falado através da nossa vida às pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão sempre ao nosso redor? As pessoas têm realmente tido uma boa impressão? Temos dado, de fato, testemunho, demonstrando que somos verdadeiramente participantes desta igreja de Cristo? Se assim é, glória a Deus. Mas se não, que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver deste modo que recomenda a palavra
do Senhor. De modo que cada um de nós tem compromisso. Temos orado para que essa igreja, a nossa igreja, seja fiel a Deus e cresça na graça de Cristo. Temos feito esse tipo de oração, em particular, em nossas casas, diariamente. Temos nos empenhado nisso. Temos feito isso de verdade. É isso que, de fato, nós queremos, a partir de nós, ser fiel, crescer na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. E se não temos feito isso, irmãos, precisamos começar a fazer. Porque nós precisamos de tudo isso que nós já citamos e muito mais ainda que citaremos. Cada um precisa fazer, de fato, a sua parte e não esperar que os outros façam tudo. Esperar que os outros façam tudo na igreja é pecado. É pecado. Nós não podemos, né, esperar que todos, né, ou que um grupo faça tudo. E eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo o quê? Você pergunta a você mesmo. E se todo mundo fizer tudo, eu vou fazer o quê? Então, isso é maravilhoso. Quando há essa disposição em fazer algo na casa do Senhor, né? Para o bem da igreja do Senhor. Se nós olharmos bem para o texto que nós lemos, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela estava com essa disposição de fazer o melhor para o engrandecimento do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que havia, irmãos, uma comunhão tão intensa, né, uma comunhão tão verdadeira entre os irmãos ali, que eles tinham tudo em comum. Não havia divergências, não havia separação, não havia meu, é nosso, tudo era nosso, nada era meu. Ninguém lá dizia, isso é meu. Não, mas tudo era nosso. E na igreja do Senhor deve ser assim, nosso trabalho, nossa luta, nossa dificuldade, nosso tudo. Também as bênçãos de Deus também é nossa. As bênçãos de Deus também são nossas. E por isso nós devemos sermos participantes fiéis. Porque, de outra forma, não podemos dizer que tudo é nosso, mas que tudo, de fato, é de Deus. Tudo é de Deus. E nós somos só participantes das bênçãos do nosso Deus, mas também das lutas, mas também dos trabalhos. E é por isso que nós devemos lutar para sermos participantes também das lutas, dos trabalhos, das dificuldades. A igreja está com problema, a igreja está difícil. E aí, o que é que você está fazendo? Você está fazendo o quê para sanar essa situação? Qual é a sua participação nisso tudo aí que você apresenta? Nada, não estou fazendo nada. Errado. Nós precisamos fazer a nossa parte e não esperar que os outros façam tudo. Não podemos só ser usurpador das bênçãos de Deus. Nós precisamos, né, participar das bênçãos de Deus, mas conscientes de que participemos ou participamos da luta, dos trabalhos, das dificuldades,
E agora somos agraciados com as suas bênçãos maravilhosas, bênçãos do Senhor. Olha, no capítulo 15 do Evangelho de João, verso 16, Jesus disse assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é qualquer fruto, ou qualquer tipo de fruto, mas um fruto permanente. Um fruto que seja eterno, pela graça de Deus. Um fruto que Deus abençoe, que Deus aprove. É esse o tipo de fruto que Deus espera de cada um de nós como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. E a igreja foi colocada na terra para dar frutos, para frutificarmos. A igreja não foi colocada na terra para ser estéril, não. A igreja, ela precisa dar frutos. Nós temos conhecimento daquela árvore, ou daquela figueira, que Jesus passou ali em busca de fígado e não achou. E o que foi que ele fez? Amaldiçoou aquela figueira. Né? Então, nós precisamos dar frutos. E frutos espirituais. Frutos dignos de ser aprovado por Deus. Fruto que dê sabor ao paladar de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que se faça sempre aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer. Esse tipo de fruto é um fruto que vai permanecer para sempre. Então, nós precisamos participar dos trabalhos da igreja. E é de fundamental importância porque tudo é para a glória de Deus. Às vezes, meus irmãos, muitos irmãos dizem: eu não vou hoje participar do trabalho, por qualquer motivo. Não tem problema nenhum, se não for. Tem sim. É menos um na seara do Senhor. Não é? É menos um na seara do Senhor. Você é tão importante quanto os outros. Você é tão importante para Deus quanto os outros. E por isso, não deixe de participar dos cultos da igreja. Não deixe de estar presente na igreja em dias de culto. A sua participação é importante para a igreja e também para Deus muito mais ainda. Portanto, é uma forma, eu quero dizer algo aqui para os irmãos, que é uma das formas que nós podemos descansar ao pastor da igreja e ao conselho da igreja, é a presença dos irmãos. Todo pastor tem essa experiência, todo presbítero tem essa experiência. Quando os irmãos não vêm à igreja, preocupa o pastor da igreja, preocupa o conselho da igreja. O que está acontecendo? Será que está doente? Será que viajou? Será que isso? Será que aquilo? Não é assim? Então, a presença dos irmãos contribui para o nosso trabalho, para o trabalho do pastor, para o trabalho do conselho. Diminui uma preocupação cada dia que a igreja está presente, sem contar que a sua participação é gloriosa, é fundamental, porque você vai, naquele momento, vocês vão estar cultuando a Deus, louvando ao Senhor, participando de mais um culto a Deus. Veja quanto é importante a sua presença na igreja. Meus irmãos, não deixe de vir à igreja por qualquer motivo, por qualquer razão. Deixe que surja, pelo menos, uma razão forte
para que você se faça ausente. Lembre-se que você é membro, é participante do corpo de Jesus. Lembre-se disso, cada dia na sua vida aqui. Então, se a igreja é algo importante para nós, não nos esqueçamos também das nossas responsabilidades que temos para com ela. Nós somos os responsáveis pelo bom ou mau desenvolvimento dela, isto é, da igreja. Não é de responsabilidade de um grupo, mas de todos que dela faz parte. Não devemos só desfrutar, como eu disse antes, das bênçãos, mas também contribuirmos com a nossa parte. Fazer a nossa parte. Mas tem muitas pessoas que pensam diferente. Esse é compromisso, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do conselho, é de responsabilidade da sociedade feminina, é de responsabilidade do grupo de jovens ou da mocidade. A responsabilidade é de quem? É da igreja. É de todos nós. Não é de um. Não é de um grupo, mas sim de todos. Porque todos são também participantes das bênçãos de Deus. Quando Deus dispensa a sua bênção para a igreja, atinge a quem? A todos que fazem parte dela. Então, nós precisamos pensar no nosso compromisso que nós temos diante do Senhor. Cada dia, cada momento da nossa vida. O que deve fazer o cristão dentro da igreja? Há muitos que pensam e que acham, não é, que ele só deve fazer aquilo que ele acha importante ou que ele gosta de fazer. Isso eu não gosto de fazer. Ah, irmão, você vai fazer isso. Ah, isso eu não gosto de fazer. Isso eu não quero fazer. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina completamente diferente. Olhando para a palavra de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, nos diz que nós devemos fazer tudo que vier às nossas mãos. Não é diferente do que eu penso, do que você pensa, do que você gosta, do que eu gosto? Deus não está dizendo que é para fazer o que eu acho que é importante, não. Deus não está dizendo que é para eu fazer o que eu gosto de fazer, não. Mas Ele está dizendo que é tudo que vier às minhas mãos, eu devo fazer. Mas e se eu não souber? E se eu não tiver a condição de fazer? Será que Deus é injusto? Não. Se eu não tenho capacidade de fazer, se você não tem capacidade de fazer, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar força. Vai dar sabedoria. Deus vai dar tudo que for necessário para que você faça a obra. Ele não diz que seria o outro, que muitas vezes nós erramos muito nisso. Ah, não, isso não, passa para fulano. Mas é fulano que Deus quer que faça? Ou eu? Ou você? Não passemos, irmãos, nada para o outro. Porque se chegou às nossas mãos, vamos lutar. Vamos nos esforçar. Vamos pedir graça ao Senhor, sabedoria, para fazer. Que haja em nós sempre essa santa disposição de fazer o que o Senhor manda que façamos. Nós devemos ter sempre disposição na igreja para fazer tudo o que o Senhor determinar. Tudo. E se alguém lhe indicou, porque Deus determinou para alguém te indicar. Não tenha dúvida disso.
Então não tenha receio, não se esquive, mas se coloque à disposição de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 8, quando o Senhor apareceu ali, e ele disse: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui. Não é? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa santa disposição que deve haver na igreja de Deus. A disposição de dizer: eu estou pronto. Eis-me aqui. Estou pronto. Aí. Confiado no poder, na graça do Senhor. Mas prontos a fazer a obra de Deus, a obedecer a ordem de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ali no capítulo 9 de Atos, né, verso 6, né, ele disse assim: Senhor, que queres que eu faça? Depois da sua conversão, né? Depois daquele momento tão importante na sua vida. E ele diz, cego, ainda sem enxergar, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Ele diz: lá te direi o que será dito, o que há de fazer. Né? Então, ele se colocou à disposição de Deus. Essa é a pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer sempre a Deus, e se colocar sempre à disposição de Deus em primeiro lugar e depois da igreja. Eis-me aqui, que queres que eu faça? E se toda a igreja pudesse contar com todos, ou com a disposição de todos, para fazer a vontade de Deus, a igreja se desenvolveria muito mais, ela cresceria muito mais, ela estaria sendo abençoada muito mais, porque quanto mais nós trabalhamos em prol ao reino de Deus, com toda a disposição santa de fazer a obra de Deus, Deus abençoará cada dia mais a sua igreja, com certeza. Então, nós somos gratos a Deus pela pouca disposição que temos em fazer a obra de Deus, mas entendemos que ainda é muito pouco, pelo que é preciso ser feito aqui na terra, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Analisando tudo isso, a pergunta é: o que nós temos sido para a igreja de Cristo? O que nós temos sido para a igreja de Cristo? Bênção? Se somos bênção, amém. E o que temos feito nela? Cada um pergunta a si mesmo: o que é que eu tenho feito na igreja? O que é que eu tenho sido para a igreja? O que é que eu tenho feito na igreja e para a igreja? Será que Deus tem aprovado as nossas atitudes como membro do corpo de Cristo? Deus tem aprovado de verdade? Então perguntemos à nossa consciência se nós temos realmente feito isso tudo. E se Deus, de fato, tem aprovado as nossas atitudes. Quantas atitudes negativas, quantas atitudes nós temos que não é da vontade de Deus, com respeito ao seu próprio reino, à sua própria igreja, aqui na terra. Então, irmãos, procuremos fazer as vontades de Deus, nos esforcemos para cumprir os nossos compromissos espirituais para com Deus e para com a sua igreja aqui na terra, que é a igreja que nós fazemos parte de fato, humanamente falando. Então, que nós possamos nos esforçar e buscar contribuir
para desenvolvimento desta igreja de Cristo aqui na face da terra. Supliquemos a Deus a sua graça para cumprirmos nossa missão aqui na terra. Como igreja de Cristo, nós temos uma missão aqui na terra, principalmente a de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus aos perdidos, aqueles que estão longe, fora ainda do plano salvífico de Deus. É o dever, é o compromisso da igreja de Cristo aqui na terra, é a pregação fiel da palavra do Senhor. Que Deus, na sua graça e misericórdia, aplique a sua palavra aos nossos corações e perguntemos a nós mesmos: é a igreja de Cristo importante para nós? É importante para você a igreja de Cristo? Se é, se esforce, lute, para que Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor cantando 319.